Há exatos 5 anos, registrava-se o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. E para marcar essa data, a gente conversa com uma pessoa que liderou o combate à doença lá perto de onde tudo começou. É o epidemiologista Fábio Mesquita, chefe do escritório da OMS em Mianmar durante os 2 anos mais severos da pandemia. Além das experiências vividas na Ásia e na África, ele também fala da sua participação no processo de construção do SUS aqui no Brasil. Fique com a gente até o final desse episódio, que será uma verdadeira viagem pela saúde pública no mundo. Aí, quando a gente estava respirando do Covid, veio o golpe militar. E no golpe militar, quando ele aconteceu, o que acontece é que a OMS muda, a Organização Mundial de Saúde, ela muda o status do país. E aí eles passam a chamar um país onde você não pode ter a família por uma questão de segurança. Então, a gente teve que tirar a família, né? Então, você imagina, tinha hospital militar, que estava sob comando da ditadura, os outros serviços em greve, e quem podia trabalhar na rua, quem podia fazer qualquer coisa, eram as organizações internacionais. Então, a gente chefiou o Médicos do Mundo, Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, todas as organizações internacionais estavam lá, coordenadas pela OMS. Nós cuidamos da saúde do país durante esse 1 ano e meio que eu estava lá. O outro orgulho do Brasil era o programa de AIDS, que também sempre foi falado no mundo inteiro, etc. e tal. Então, essas coisas, você percebe, né, que a gente tinha um respeito grande internacional e que a gente perdeu aqui mesmo, né? Olha para a expectativa de vida da população brasileira, o que era e o que virou, né? E uma parte muito importante, por que a gente vive mais, foram as vacinas. É uma parte fundamental de por que a gente vive mais e melhor. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais um episódio do Papo On Podcast. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa com uma vasta vivência internacional e de estruturação do sistema público de saúde no Brasil e em outros países, não é isso, Dai? Isso mesmo. Obrigada, doutor Fábio, por ter aceitado o nosso convite, né? Com certeza vai ter muito conteúdo aí que vai agregar para bastante gente. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, Reginaldo, Dayana, e participar aqui desse podcast. Muito obrigado aí pela sua presença, né? E a gente pensou essa conversa como um marco, né, dos 5 anos do início da pandemia de Covid aqui no Brasil. Dia 26 de fevereiro, a data que marcou a identificação do primeiro caso, né, em 2020. E nesse momento, lá em 2020, você estava em Mianmar, na Ásia, vizinho da China, né, onde tudo começou. Como que foi esse trabalho de coordenar o atendimento pela Organização Mundial de Saúde num país vizinho ao epicentro da pandemia? Como é que se deu essa experiência? Quais foram os grandes desafios naquele momento? Foi bastante interessante, Reginaldo. Eu acho que foi uma experiência que vamos dizer assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, e aprendi muito com essa experiência. Para mim foi um privilégio, vamos dizer assim, profissional, estar lá naquele momento. Eu lembro que a Organização Mundial de Saúde, no escritório que eu trabalhava, tinha 12 profissionais internacionais, e um total de 80 profissionais, incluindo os nacionais, né? E aí o pessoal reuniu, né, falou, olha, está começando os casos aqui no país vizinho, na China, era literalmente vizinho, né? Borda. Vocês estavam assim, do ladinho divisa. ali. É como se fosse Brasil e Uruguai, ou Brasil e Bolívia, borda mesmo, né? E nós precisamos de alguém que vai comandar aqui as ações da OMS, nesse caso, para orientar o Ministério da Saúde, um país de 54 milhões de habitantes, né? Um país que é 1/4 do Brasil,
de população, mas com um território muito menor, né? Uma população mais concentrada. E olharam para mim e falaram assim, essa pessoa que mais entende de vírus, trabalha com hepatite, trabalha com HIV, então é ele que vai cuidar, porque os outros colegas trabalhavam em outras áreas, tinha o pessoal da pediatria, tinha o pessoal da saúde da mulher, outras vivências. De vírus era eu. De vírus relacionado ao Covid, ninguém entendia, ninguém sabia, então a gente foi mais ou menos trabalhando como se a gente estivesse trocando o pneu do carro com o carro andando. Isso para mim não é uma novidade profissional, porque quando o HIV surgiu foi exatamente a mesma coisa. Né? Assim eu também fui né? indicado para ser a pessoa para cuidar na cidade de Santos, né? Sendo que mais ou menos aconteceu o seguinte, a diretora de saúde regional, o Centro de Saúde Martins Fontes era um centro de saúde regional, né, do governo do estado de São Paulo. Muitos anos depois foi municipalizado. A gente tinha uns 50 médicos lá naquele centro de saúde. E aí a diretora chegou um dia e falou assim, olha, a gente não dá mais, o Hospital Guilherme Álvaro está completamente lotado, a gente não dá conta de fazer só lá, nós vamos precisar abrir um ambulatório de HIV aqui. Isso era em 1987, a gente entendia pouquíssimo de HIV. Inclusive, naquela época a gente tinha até dúvida, por exemplo, se podia transmitir do paciente, se o fato de você atender tinha algum risco, se tinha alguma risco, coisa assim. não. A gente não sabia nada, né? Aí ela vira e fala assim, eu quero um voluntário. Aí começou, foi o mais velho, o outro, 49, eu era o mais novo médico concursado, e aí ficou para mim, né? Foi mais ou menos assim, né? E todo mundo dá um passo para frente, aí tem um do passo para trás. foi exatamente assim. Alguém assim. E aí a gente foi fazendo e aprendendo, né? Quando chegou o teste de HIV, a primeira medicação que chegou no Brasil, que era o AZT, só chegou em 1989, quase 2 anos depois. Nossa, bastante tempo depois. Era uma terapia com uma droga só. Então, assim, tinha muita coisa que a gente aprendeu na vida. Foi um caminho né? longo ali. Um caminho longo, mas no começo era isso, né? E eu também fui aprender coisa que eu nunca tinha visto na escola de medicina, né? Por exemplo, eu sempre falo isso, hoje eu tenho um monte de amigos e pessoas que trabalham comigo, trans, né? Mas, por exemplo, naquela época eu chamava de dentro pelo prontuário, não tinha nome social, né? Eu falava, João, abria a porta, entrava um mulherão, assim, eu falava, puxa vida, mas eu chamei o João, né? E aí essas coisas todas que eu tive que aprender. Como lidar com isso, né? Porque na escola de medicina nunca disseram isso pra gente, né? Exatamente. Pessoas que usavam drogas, metade das pessoas que eram casos de AIDS em Santos, na época, eram pessoas que usavam cocaína injetável. Não tinha a menor noção do que era isso, de como que as pessoas usavam, que elas compartilhavam seringas e agulhas. Profissionais do sexo. Cada história, assim, quase inacreditável. Naquela época a gente podia fazer, depois isso mudou, mas a gente podia fazer um segmento dos parceiros das pessoas que eram positivas. Hoje você não pode mais fazer isso. Vocês acompanhavam? A gente ia atrás das pessoas. Agora você imagina com profissionais do sexo. Um rastreio. Você fazia o rastreio das pessoas. Encontrar essas pessoas. Era surreal, assim. Então, assim, tudo isso, quando veio o Covid para mim, foi quase que uma volta ao meu passado, né? Que, de novo, a gente estava na fronteira com a China, era um país de uma dimensão territorial grande, as pessoas estavam muito conectadas porque o território era pequeno, mas a população era grande, e a capacidade de transmissão era muito grande, né? Só que o que era impressionante, né, e que eu sempre falo isso, que é sensacional, e o impacto de Covid em Mianmar foi pequeno, porque o governo local seguiu todas as orientações que a gente dava, sem exceção. Eu me lembro que coincidiu com umas férias minhas,
e eu vim para São Paulo, né? Passar as férias por mais ou menos um mês. E quando eu cheguei, eu fui dar uma entrevista, acho que era para a CBN, né? E aí a pessoa me perguntou, o que você está achando, né? Como é que estão enfrentando o Covid aqui no Brasil? Eu falei, olha, eu estou bastante surpreso, porque, por exemplo, eu nunca mais na minha vida tinha visto um ser humano sem máscara. Então, eu estou muito chocado que aqui existem seres humanos sem máscaras. Porque lá é impossível. Se você sair sem máscara, você é multado, você pode ser preso. Tinha punições se você não usasse seguisse. máscara. E até o deslocamento, né? Em Tudo. determinados... A gente tinha lockdown. Isso. 10 horas da noite fechava tudo. Você só podia sair para emergência hospitalar e não tinha nenhuma outra desculpa para sair de casa. Mas isso foi uma coisa que fez muita diferença, né? Completa. Foi assim, o impacto da pandemia naquela região, inclusive na China, né, acabou sendo muito pequeno em relação ao impacto dos outros epicentros que vieram depois. Europa, depois veio aqui para as Américas. E que, vamos dizer assim, as pessoas aqui seguem menos instruções, né? Eu acho que até lá tem esse cultura, hábito, talvez, né? culturalmente, Total, né? é cultural. É cultural. Porque a gente costuma ver, independentemente de época, as pessoas têm o hábito de usar máscara para se proteger aos outros, naturalmente, né? Então, até nesse por momento... outras gripes, né? E vírus a gente não... teve outros episódios, assim, bem sérios de disseminação de vírus na região. E o pessoal acostumou, não tem muito problema. Mas, assim, o que é interessante é que eles seguem determinações governamentais. Se o governo falar, tem que fazer isso, eles fazem. O que é muito estranho para a gente aqui, né? Porque aqui cada um acha que tem o direito de fazer o que quiser. No sentido de que muitas vezes não preserva a saúde coletiva e pensa como indivíduo. Lá eles preservam a saúde coletiva mais do que o indivíduo. O indivíduo não tem qualquer direito, né? O direito dele está limitado ao fato dele expor outras pessoas ao risco. Então, se ele expuser outras pessoas ao risco, ele não tem o direito de fazer isso. Então, vacina, máscara, lá foi assim impressionante. Tudo funcionou. Eu tenho 2 sobrinhos que moram na Europa e moravam já naquela época. E lá também haviam fortes restrições e, por exemplo, a circulação, eles tinham áreas para poder circular, tinha uma faixa de distanciamento da casa. E se a polícia fazia o monitoramento e se o pegasse andando longe de casa, ele tinha que justificar o porquê estava. E, eu fui na farmácia e estou voltando. Eles iam acompanhando para ver se você de fato estava voltando para casa, senão você era multado, né? Então havia um controle né? maior, né? Então isso é importante, porque naquele momento você tem que abrir mão do eu pelo todo, né? Acho que coletivo. Isso tem que ficar claro, né? Esse é um conceito assim muito fácil para a gente que estudou saúde pública, estudou saúde coletiva, para a gente é muito fácil entender que o coletivo é mais importante que o indivíduo. Sim. Mas eu acho que aqui, principalmente nas Américas, né, eu acho que tentando copiar os Estados Unidos da América, que tem essa coisa de que o indivíduo está acima de qualquer coisa, né, ficou essa sensação de que o meu direito é maior do que o direito da coletividade. Então, eu posso fazer o que eu quiser, né? E no meio disso tudo, quando parecia que estava indo relativamente bem o processo, surge um golpe de Estado, né? E dali eclode praticamente uma guerra civil entre os dois lados. E como foi viver mais esse ingrediente num caldeirão já tão turbulento, né? Que foi o processo todo da pandemia? Eu costumo dizer que nos 12 anos que eu tive na OMS, eu vivi os primeiros anos nas Filipinas, que é o maior escritório regional que a OMS tem. São 38 países, a sede do escritório regional é em Manila, e eu costumava dizer que era a China e os outros 37, que já era trabalho pra caramba a China, né? Bom, eu vivi lá 3 anos e meio, depois eu mudei para o Vietnã, 2 anos e meio.
Aí teve uma crise aqui no departamento de HIV, AIDS, hepatites virais. O Padilha era o ministro da Saúde, ele me chamou para vir controlar a crise e eu fiquei 3 anos aqui no Brasil de volta. Depois eu voltei para a OMS e fui para Genebra primeiro e depois para Mianmar. Em Mianmar foram 3 anos e meio e eu costumo dizer que eu vivi em 3 países durante 3 anos e meio. Primeiro, era o primeiro ano de Mianmar. Um país maravilhoso, assim, lindo para viajar, lugares incríveis do turismo, país budista, assim, né? Aquela coisa, assim. Embora eu tenha hoje histórias boas para contar sobre o budismo, né? Mas, enfim, era um paraíso. O primeiro ano foi incrível, a gente viajou o país. Eu viajava a trabalho, mas também minha família viajou a turismo e tudo. E a gente conheceu tudo, ficou encantado. O segundo ano foi Mianmar com Covid do lado da China. Então a gente ficou trancado em casa durante um ano. Minha filha tinha aula online, né? Era aquela coisa super rigorosa, tal. Tudo bem. Aí quando a gente estava respirando do Covid, veio o golpe militar. E no golpe militar, quando ele aconteceu, o que acontece é que a OMS muda, a Organização Mundial de Saúde, ela muda o status do país. E aí eles passam a chamar um país onde você não pode ter a família por uma questão de segurança. Então, a gente teve que tirar a família, né? Minha mulher e minha filha vieram num voo de resgate da ONU mesmo. A ONU vai, manda um avião, tira todas as famílias, leva para a Tailândia e de lá você decide se quer voltar para sua casa, quer ficar ali, etc. Só que eu não pude sair, né? A família saiu. Para nós, assim, a coisa mais, vamos dizer assim, desafiadora desse momento, além da família sair, eu ficar 1 ano e meio sozinho, depois posso contar alguns detalhes, foi o que fazer com os nossos gatinhos, que eram 2 gatinhos birmaneses, né? E aí não podia entrar no avião da ONU, né? Eles não abriram para pets, mas a gente conseguiu um cara que levou os gatinhos de carro até Bangkok, na Tailândia, mais ou menos umas 12 horas de viagem, de carro em pleno uma guerra civil. Meu Deus! Levou os gatos para a Tailândia e lá a gente embarcou os gatos que estão com a gente até hoje, né? Então, assim, é surreal, e para né? você, como foi isso, né? Bom, e para mim... Que ficou ali. Então, para mim foi não só que eu fiquei sem família, mas que os outros colegas, esse era o meu último posto antes da aposentadoria, então eu não tinha possibilidade de trocar de posto. E também, para mim, estava interessante viver esse momento. A minha família saiu e as outras colegas internacionais que tinham família foram buscar outros lugares para morar, onde eles podiam morar com a família. Se deslocar. Em resumo, sobrou eu no escritório e todos os funcionários locais, né? E eu virei o chefe do escritório por 1 ano e meio. E durante 1 ano e meio, formalmente eu era o vice-chefe, né? O vice-representante da OMS, só que o chefe não estava. Então, eu era a pessoa que tinha que fazer tudo. O mais engraçado, assim, foi a primeira vez que isso eu vi na vida, o setor de saúde inteiro, público e privado, entrou em greve contra a ditadura. Nossa. E eu nunca vi parar serviço de saúde, porque assim, no nosso juramento, na nossa forma de ser, etc., a gente trabalha em qualquer circunstância, porque a gente precisa cuidar do povo. Mas os caras fizeram greve. Então, você imagina, tinha hospital militar, que estava sob comando da ditadura, os outros serviços em greve, e quem podia trabalhar na rua, quem podia fazer qualquer coisa, eram as organizações internacionais. Então, a gente chefiou o Médicos do Mundo, Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, todas as organizações internacionais estavam lá, coordenadas pela OMS, nós cuidamos da saúde do país durante esse 1 ano e meio que eu estava lá. Então, assim, foi uma coisa completamente desafiadora, isso completamente foi em 2021. diferente.
O golpe foi em 2021, em fevereiro, e eu saí de lá em setembro de 2022. E a pandemia ainda estava vivendo a gente ainda tinha que fazer vacina, ainda tinha que trazer Foi início da vacinação, ainda estava... A gente tinha, assim, tudo isso era a gente que fazia. E para trazer coisas para o país, vacina, remédio, não sei o que lá, você tinha que conversar com os ditadores. Sim. Nossa. Né? Então, era o papel da ONU. Sim. Tinha restrições ainda nessa época? Você tentar ser neutro e conversar com todo mundo. Nossa. Só que assim, para vocês terem uma ideia, 2 motoristas nossos foram mortos, né? Os carros foram explodidos porque eles estavam levando vacina para a oposição. A gente teve uma bomba dentro da organização, dentro da sede da organização em Yangon. Então, assim, os desafios eram enormes, assim, e a guerra estava rolando. Não era uma coisa, tipo, você ia conversar em paz, entendeu? Não. E aí, um dia, a letra de Mianmar é uma letra muito engraçada, da língua deles, né? Parece um desenho, assim, né? E aí, saiu um informe da oposição muito bravo com a OMS porque ela estava conversando com a ditadura. E a gente estava conversando com a ditadura porque precisava dos remédios, das vacinas, das coisas. Sim. Se eles não deixassem entrar no país, não ia entrar, não ia ter. Então, saiu um informe e tá lá, aquele monte de letrinha e Dr. Fábio Mesquita, porque eu era o chefe da organização. Eles reclamando de que eu estava conversando com a negociando. Aí, no dia seguinte, nós fomos numa reunião em Naypyidaw. Naypyidaw é a capital de Mianmar, é uma coisa tipo Brasília, que eles construíram lá no meio do nada, assim. Só que é Brasília nos anos 60. Lá no comecinho. Lá atrás. Hoje Brasília é uma cidade ótima para se morar, tudo. Mas nos anos 60 era um nada. E Naypyidaw é assim. É no meio do nada. Ela foi construída com a mesma lógica de ter o governo longe do povo para não poder fazer pressão, aquela coisa toda. Mesma lógica. Tá lá, Naypyidaw. Fomos lá para ter uma conversa com o ministro. Foi o chefe do escritório da ONU, de todas as agências. Fui eu. Foi a colega da Unicef e a colega da UNAIDS, né, do Programa de AIDS das Nações Unidas. Sentamos lá. O ministro da Saúde, que era um cara assim, profissional, médico, não sei o que lá e tal, mas ele se deu bem com os militares. Ele era um professor universitário. Ele vai e abre o discurso dizendo que a gente não falava com eles, que não sei o que lá, que babá, reclamando. Aí eu levantei a mão, né, assim, com aquela cara de pau, assim, a sala meio cheia de assessores e tal. Falei, ministro, o senhor me desculpe, estou muito confuso. Porque, olha, ontem saiu essa publicação aqui, queixando da gente porque a gente fala demais com vocês. Agora você está falando que a gente não fala com vocês. Eu não sei mesmo. Não estou entendendo, né? Aí todo mundo deu risada, deu uma relaxada, assim, né? Mas era isso, a gente tinha que conversar. Claro. E tinha que conversar com os dois lados, e a gente fazia isso o tempo todo. E, na verdade, assim, essa é a confusão da ONU, né? A ONU é a agência que tem que tentar conversar com os dois lados. Apaziguar ali. Né? Nem sempre é possível, né? Mas era o nosso papel. E o nosso papel, no final, era garantir que a população de Mianmar tivesse acesso à saúde. Porque os profissionais de saúde locais não estavam em greve, o ministério, eles não acreditavam em hospital militar, não iam lá de jeito nenhum. Então, assim, precisava ter um plano B. E o plano B éramos nós, né? Só que, assim, eu não consigo trabalhar se eu não tiver vacina, se eu não tiver oxigênio, se eu não tiver... Eu preciso trazer isso para o país. E como é que eu tenho autorização para trazer isso para o país? Com né? o governo. Exatamente. Não tem jeito. Você precisa negociar, conversar. Então foi também uma experiência surreal, né? E por isso que eu digo que eu vivi em 3 países diferentes. Primeiro ano, aquele país maravilhoso que dava para você passear. O segundo ano, com Covid do lado da China. E o terceiro ano... Com Covid e guerra civil. Com a guerra civil durante 1 ano e meio. Isso é muito... Mas foi uma experiência profissional, assim, incrível. Eu ainda tenho muita relação com o Mianmar. Esse ano eu fui lá, o ano passado, 2024, fazer uma consultoria para a OMS lá de Mianmar. E encontrei todos os colegas, os amigos e tal, e eu sinto saudades, assim,
E sinto também que as pessoas sentem saudades dessa relação que a gente estabeleceu naquele momento. E é importante construir, né, deixar claro que você não é A ou B, você está no meio. E o mais importante é atender a população. Mas a gente conversou com a Mariana, que é uma psicóloga, né, psicoterapeuta, e ela está atuando em Roraima, ali na questão da recepção da Venezuela, dos povos originários, e ela também relatando essa dificuldade da relação das organizações, que ela está pela Cruz Vermelha, ela estava como uma coordenação lá, e a dificuldade desse contato com os locais, entender o trabalho que eles estão fazendo ali. Isso está ficando, apesar dos tratados, dos acordos internacionais, está ficando muito latente as agressões aos profissionais que atuam nas organizações humanitárias em todos os conflitos do mundo, né? Antes havia, me parece, um respeito maior. Poderia haver um incidente de um erro, mas agora não, são ataques às vezes deliberados a esse grupo, né? Para evitar o atendimento. Isso é muito triste enquanto humanidade, né? A gente chegar num ponto desse. Tem bastante mesmo, é lamentável, porque até os acordos internacionais dizem que a gente tem que preservar esses serviços, né? Preservar essas organizações. Vocês devem estar acompanhando lá a crise da Palestina, sim, certamente todos nós estamos, né? Vocês veem que quando eles devolvem refém, devolvem para a Cruz Vermelha. Então essas organizações, eles têm esse nível de respeito internacional, né? Que, por exemplo, sim, eles são capazes de pegar um refém de um grupo que vai devolver para outro grupo, e eles têm o respeito dos dois grupos, né? Mas esse respeito tem sido perdido, porque tem muita agressão, muita coisa para essas pessoas. Para mim, assim, essas pessoas são heróis, assim, né? E são heróis internacionais. Sim. Eles vão trabalhar pelo mundo, né? Por um mundo melhor. E tem essa questão de que nem sempre é respeitado. É isso, teve vários incidentes, vários atentados, várias coisas, e normalmente os dois lados, vamos dizer assim, que estão em conflito em qualquer lugar, eles atacam essas organizações como se elas fossem algum problema, quando na verdade elas tentam ser a solução, né? Teve algum momento lá que te marcou? Uma coisa específica, assim, você ter vivenciado? Porque eu imagino que você vivenciou muitas coisas ali, né? Muita coisa. Teve vários momentos. Nossa comunidade brasileira era uma comunidade assim, claro, em todos os países que eu vivi tinha isso, né? Você se une, e é interessante porque você se une com pessoas que no Brasil você não se uniria, entendeu? Porque são pessoas com diferenças políticas, diferenças de pensar ou coisa desse tipo, mas é a nossa comunidade que está lá, e você vai em festa junto, almoça junto, come uma feijoada que alguém trouxe não sei de onde, então você cria um clima bacana com a comunidade, né? A nossa comunidade trabalhava, uma das meninas era cristã, e ela trabalhava apoiando, era uma espécie de missionária, ela trabalhava apoiando um orfanato, que as crianças que estavam nesse orfanato eram crianças que o pai e a mãe morreram nos conflitos armados. Então, assim, imagina o que é isso, né? E o orfanato era em Yangon, né, perto de Yangon, Yangon é uma espécie de São Paulo de Mianmar. Sim. E Naypyidaw é a Brasília de Mianmar, né? Então, assim, é a maior cidade do país e tal. Antigamente era a capital, aí compara mais com o Rio de Janeiro. Mas esse orfanato era na periferia de Yangon, e ele cuidava de umas 50 pessoas. Uma das coisas que eu aprendi, que foi muito chocante para mim, talvez a coisa que mais me chocou, é porque a gente tinha uma noção, antes de ir para a Ásia, assim, um pouco viajante, um pouco otimista demais sobre o budismo, né? Falava, nossa, que coisa incrível, né? Os caras conseguem fazer meditação e ficar e pensar.
e não sei o que lá. Daí a gente descobriu, quando chegou em Mianmar, que tinha tido um massacre de uma população chamada Rohingya, que é uma população de muçulmanos que estava na divisa com Bangladesh. Esse ataque, inclusive, levou a Suu Kyi, que tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz, levou ela para a Corte de Haia, porque foi durante a gestão dela. Um crime contra a humanidade. Ela não conseguiu controlar, na verdade, quem comandou isso foram os militares, mas ela era a chefe. A chefe de Estado. Ela devia, assim, isso mostrava que os militares tinham muita força no governo dela. Sim. Era um acordo que ela não conseguia controlar isso. Mas quem comandou o massacre, isso que me chocou, foi um monge budista. Né? Isso me chocou profundamente. E aí eu comecei a ver esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu vi em todo lugar. Então, por exemplo, o primeiro lugar que eu morei foi as Filipinas. No primeiro lugar que eu morei foi a Indonésia, antes de entrar para o OMS. Né? E os muçulmanos perseguiam os cristãos. Os muçulmanos radicais. A Indonésia é um país maravilhoso, eu adoro, para mim, eu sempre digo que é o meu país da Ásia. E a maioria das pessoas são ultra light, assim, embora assim, não tem nenhum problema de ser muçulmano, mas tem um grupo de 10% da população que é extremamente radical. E esse grupo é capaz de oprimir cristãos e coisas desse tipo. Aí eu fui para as Filipinas. É um país católico, que é um católico assim de 100 anos atrás, né? Eles são mais conservadores rígidos, do que o Papa anterior. Nossa. Não esse, né? Porque esse é maravilhoso. Eu costumo dizer, eu tenho mais ou menos uns 6, 7 argentinos que eu adoro, ele é um, né? E ele o Papa anterior, que era muito conservador, eles são mais conservadores que o Papa anterior. E eu estava lá no Papa anterior ainda. Bento XVI. As Filipinas é um católico muito radical, muito conservador. Eles perseguiam muçulmano, perseguiam budista, etc. Aí eu fui para o Vietnã. O Vietnã, em tese, é um país comunista, um país, em tese, sem religião, mas o budismo é muito forte no país todo. E acho que quando começou as complicações sociais, políticas, que o governo não tinha um jeito de resolver, eles abriram para o budismo, que cresceu bastante. Mas não abria muito para outras religiões. E aí, quando eu cheguei em Mianmar, eu vi budista perseguindo o muçulmano. Então, assim, as religiões, elas são sempre usadas como desculpa, né, para fazer política de opressão às minorias. Esse orfanato era cristão, num país que tinha um golpe militar e que tinha o apoio do budismo, né? E aí eles começaram a perseguir. E aí a mãe, bastante preocupada, ela não tinha como tirar as 50 crianças, mas ela tinha 7 filhos. Ela quis tirar os filhos. E aí foi tirando. E mandou para Bangkok alguns, mandou para não sei o que lá. E tinha uma menina que não tinha como sair de lá, não tinha nenhuma justificativa. Por exemplo, eu tirei vários médicos de lá, mas eu consegui, assim, mestrado, doutorado, tinha um outro motivo. Com os contatos que eu tinha, você não usava o fato que estava tirando... Sim, você criava pelo que estava acontecendo. Pelo que estava acontecendo, mas era por isso. Só que a gente usava um critério... Ficava entre linhas ali, né? E para mim, médico era muito fácil de tirar, eu tirei vários. Alguns eu não tirei porque não quiseram sair, que eu acho incrível também. Mas essa menina era psicóloga de formação e não tinha para onde ir, não tinha como tirar, não tinha possibilidade de falar, quer saber de uma coisa? Vamos levar para casa. E aí o embaixador era muito amigo, a gente conseguiu um visto de turista. Né? Você imagina uma menina super simples, super pobre, do outro lado do planeta, vim fazer turismo no Brasil. Né? Uma história difícil de explicar, né? Mas ela conseguiu. Mas deu certo. Deu certo. A história é surreal, mas deu certo. Tudo bem. Ela nunca tinha viajado, nunca tinha saído dali, né? Então eu falei assim, você vai comigo. Era o dia que eu estava voltando para o Brasil depois de aposentado. Aí eu falei, nós vamos junto, vamos no mesmo voo, eu acompanho você o tempo todo. Chegamos na imigração,
ela foi para a fila de nacionais, eu fui para a fila de estrangeiros. Eu tinha ainda o passaporte da ONU com o visto válido, passei tranquilo. Tinha um banheiro assim atrás da imigração. E aí eu vejo que tinha uns 10 caras em cima dela. Tentando arrancar alguma informação. Eu falei, nossa, ferrou, né? E você não podia fazer nada? E eu não podia fazer nada, porque assim, ia ser pior se eu tentasse fazer alguma coisa. Essa intervenção ali... Ali era uma coisa local, e depois eu descobri que eles estavam tentando tirar dinheiro dela. Porque eu falava assim, como é que a pessoa vai fazer turismo no Brasil e não tem dinheiro? Não tem ela deve dinheiro. ter dinheiro. E aí os caras estavam tentando, mas aí veio o chefe da imigração, deu um basta em todo mundo, deu uma briga, tirou todo mundo de lá e ela passou. E ela passou. Aí foi um Nossa. alívio, né? Eu falei, nossa, que legal, passou. Aí fomos sentar junto na sala de espera, esperando o avião. E de repente eu vejo as pessoas olhando com aquela cara para mim, assim, né? E inclusive alguns colegas de outras agências da ONU. Aí eu fui perguntar, falei, o que essa menina está fazendo com você? Tipo assim... Como você está levando uma menina dessa idade, né? Sim, já estavam com outra conotação. Exploração. Ai, meu Sabe? Deus. Olha que coisa de maluco, né? E aí a gente passou a viagem inteira passando por isso. Várias vezes, etc. e tal. Eu expliquei para os meus amigos, colegas, tal, não teve muito problema. Fomos lá. Chega no Brasil, eu falei, puxa, chegamos. Ai, que alívio, né? Eu fui para a fila de imigração de brasileiros, ela foi para a fila de imigração internacional. Ai, meu Deus, na hora que chega essas filas, você pensa, de novo, né? Eu vejo ela fazendo assim para mim, né? Aí vou lá, a moça da Polícia Federal falou assim, o senhor está com ela? Eu falei, estou sim. Ela falou, espera um minutinho aqui. Aí foi, de repente ela volta uns 15 minutos depois e fala assim, meu chefe quer falar com o senhor lá na sala da Polícia Federal. Aí lá vou eu para a sala da Polícia Federal com a menina. Aí, o engraçado é que quando a gente saiu do avião, agora é mais ou menos uma praxe, a Polícia Federal já olha os vistos e os passaportes na porta do avião. Então tinha um cara novinho e tal, da Polícia Federal, tratou a gente super bem, eu expliquei que ela estava vindo comigo para isso, etc e tal. E tudo bem, fomos lá conversar com o chefe. Aí ele falou, o senhor está com ela? Tô. Falou, o senhor sabe que esse passaporte é falso? Meu Deus. Eu falei, Como assim? como assim? Aí ele me mostrou o seguinte, que é surreal, né? Porque assim, você imagina, eu falei, agora estamos livres, acabou todos os problemas. Acabou, né? O pior já foi. A menina escapou de tudo para ser presa no Brasil. Por causa do passaporte. E Aí, deportada de volta para para aquele lugar animado, né? Bom, quando a gente foi checar o passaporte, ele tinha aqueles furinhos, né? Todas as páginas tem que ter o furinho. Tinha metade das páginas com furinho, metade das páginas sem furinho. E aí, assim, hoje eu tenho duas hipóteses. Uma é que eles demoraram muito para autorizar pessoas a sair do país depois da ditadura, e para produzir passaporte, então fizeram de qualquer jeito. Essa era uma hipótese. A segunda hipótese é que eles queriam que as pessoas se ferrassem quando saíssem do país onde eles estivessem. Eu não sei qual das duas é verdadeira, mas foi mais ou menos isso. E aí, o cara queria fazer um negócio, aí veio esse jovenzinho da Polícia Federal que estava na porta do avião e falou assim, cara, ele está ajudando a menina, que isso, né? Ela passou o visto na Embaixada Brasileira. Sim. A Embaixada Brasileira tem vários funcionários locais. Se o passaporte fosse falso, eles teriam visto. Passou na Tailândia, passou em Dubai. Qual é o problema? Né? Porque aqui vai dar problema, né? E aí eles deixaram ela entrar, eu assinando um documento me responsabilizando por ela, né? Que era o esperado, porque ela ia para ficar com a gente e tudo, não sei o que lá. Mas essa talvez tenha sido a história mais surreal. Que você assim. Viveu essa história, você não só... eu assisti isso, né? Você fez parte ali. E ela tá por aqui ainda ou voltou? Não, depois ela voltou. Ano passado eu já vi ela lá. Ela voltou porque o pai adoeceu. Entendi. E ela foi cuidar do pai. Entendi. Meu Deus. Dá um filme mesmo, hein? Que história. São histórias. São muitas histórias. E aí, voltando à questão da Covid, né?
Durante todo esse processo do tratamento, do combate à doença, uma das questões que muitas pessoas questionaram foi a velocidade com que as vacinas foram desenvolvidas. Muitas pessoas colocando em xeque a qualidade e a forma como isso foi desenvolvido pela rapidez. Você é um profissional com vasta experiência, também acadêmica. Como explicar didaticamente como se deu esse processo para que a gente pudesse conquistar um antiviral com eficiência num espaço tão curto de tempo, para a gente tentar de uma vez por todas fazer com que as pessoas entendam que é uma coisa com qualidade e eficiência, mas que a humanidade conseguiu desenvolver de forma rápida? Porque assim, a diferença que tem entre essa vacina da Covid-19 e as vacinas anteriores da história é que as vacinas anteriores da história, quando a gente não tinha tecnologia, a gente ainda estava aprendendo com vacina, ainda estava desenvolvendo coisas, e as vacinas vão evoluindo lentamente no passado. Quando chegou o Covid, tinham vários estudos em curso, de várias vacinas. Então, assim, não era uma coisa nova você fazer uma vacina para vírus, né? Tanto que as tecnologias utilizadas nos 3 tipos de vacina, elas eram coisas que você podia usar para qualquer vírus, né? A tecnologia. Sim, a base, vamos dizer assim. A base. Mas é claro que precisava ser específica daquele vírus. Mas a vacina estava pronta. A ideia de como produzir, etc., já existia. Tinha vacina para hepatite, assim, tinha vacina, muita pesquisa no HIV, assim, tinha tudo ali pronto. Então, quando chegou, era uma emergência, a prioridade foi focar e colocar tudo isso na vacina. E a eficiência da vacina é incrível, inclusive de todas as vacinas que foram produzidas, seja ela a vacina chinesa, seja ela a vacina britânica, seja ela a vacina norte-americana, todas elas funcionaram. E a rapidez dela estava associada a pesquisas que estavam em curso, não foi uma coisa que começou quando o vírus do Covid chegou, né? A pesquisa da técnica de produzir a vacina estava em curso para outros vírus, e por isso que foi rápido. Graças a todos os santos dos céus que foi rápido, né? Eu me lembro assim que de quem era anti-vacina ou queria fazer, eu acho que uma das coisas mais engraçadas que eu ouvi é que a vacina ia te colocar um chip. E esse chip ia te seguir, né? Os antivacinas falavam isso. Eu falava, mais como? Não, e mais um, né? Porque nós temos tantos chips no seguinte. Você fala alguma coisa no seu celular, 3 segundos depois tem 10 propagandas. Você está no computador fazendo no seu... É óbvio que a gente tem chip. Às vezes você para na frente de um painel eletrônico, já está aparecendo na sua... No seu smartphone uma propaganda. Exatamente. É exatamente isso. Então, assim, não precisa de mais um chip. Vamos dizer assim, as pessoas que iam ganhar com isso iam perder tempo de fazer isso na vacina. Então, assim, as vacinas são de excelente qualidade, elas tiveram uma cobertura muito importante e aí, assim, é importante ressaltar, né, que, assim... Eu tenho minha história política, não sei o que lá, não vou entrar nela, mas que a gente tem que cumprimentar o governador da época, que era o Dória, que ele teve a coragem de comprar a vacina e colocar a vacina em curso antes do Brasil fazer isso como um todo, né? E o que é assim mesmo que funciona, eu sempre digo isso, né? Que quando a gente comprou antirretroviral em Santos e distribuiu gratuitamente no SUS, o Brasil não fazia isso ainda. 6 meses depois, o Brasil inteiro fez com uma lei que foi aprovada baseada na lei que Santos tinha. Então, é isso, a gente tem que tomar iniciativas quando está responsável pelo serviço público, mesmo que elas ainda não estejam no nível nacional. E que independe de posição política ideológica, Exatamente. Porque acima de tudo está a vida das pessoas. Ou que Esse as pessoas é não tenham o entendimento do que é, né? Muitas pessoas ficaram com medo. Mas eu vou tomar primeiro essa vacina, depois eu vou tomar outra. Será que se eu misturar as duas, isso não vai ser prejudicial? E, uma vacina... Qual o tempo médio de uma vacina, por exemplo, para ficar pronta? Então, no passado, podia demorar 3 anos, 5 anos. Agora, bem menos. Em menos. 1 ano, você faz tranquilamente. Eu acho que todo mundo ficou muito surpreso, mas é o que você falou.
tava todo mundo num foco numa única coisa. É diferente quando você não tá vivendo esse momento e cada um tá focando em coisas diferentes. Então, as pessoas ficaram com medo. Essa vacina foi feita tão rápido, será que ela não vai me trazer prejuízos? E isso trouxe consequências até para outras vacinas também, Sim. as pessoas desacreditarem nisso, né? A Ficarem gente com medo. para vocês terem uma ideia, quando você mora fora e trabalha numa organização internacional, você fica com uma noção do que as pessoas admiram no Brasil. Então, as pessoas não é só futebol, tá? Assim, as pessoas admiram muito o nosso futebol. Mas, por exemplo, no SUS, as pessoas sempre admiraram o nosso programa de vacina. A cobertura era espetacular e hoje ela caiu em função de várias coisas, Acho inclusive que as campanhas isso. eram mais fortes, talvez. Então, mas sempre tinha isso. Eu até brinco ultimamente que o símbolo do Ministério continua sendo o Zé Gotinha, mas a vacina de pólio já é injetável. Então, assim, tem alguma coisa esquisita na comunicação. Né? Então, assim, a gente precisa melhorar a propaganda, e isso sempre foi um orgulho do Brasil. O outro orgulho do Brasil era o programa de AIDS, que também sempre foi falado no mundo inteiro, etc. e tal. Então, essas coisas, você percebe, né, que a gente tinha um respeito grande internacional e que a gente perdeu aqui mesmo, né? Esses últimos anos, sei lá, 8 anos, as coisas caíram bastante. E fazer um resgate disso é muito importante. Muito importante. Qual, assim, na sua avaliação, a gente, como você falou, tem diminuído muito a cobertura vacinal de várias, né? A pólio dá risco de um retorno, caso a gente não consiga recuperar os parâmetros de vacina. Qual o impacto para a saúde pública se a gente retroagir nisso e começar a ter doenças que estavam controladas ou erradicadas de volta ao nosso cenário nacional? Só para você ter uma ideia, gente, assim, é engraçado porque às vezes as pessoas falam sem muita noção histórica, né? Olha para a expectativa de vida da população brasileira, o que era e o que virou, né? E uma parte muito importante, por que a gente vive mais, foram as vacinas. É uma parte fundamental de por que a gente vive mais e melhor, né? Se a gente perder isso, a gente tem um risco realmente de retorno de várias coisas sérias. Então, por exemplo, um dos desafios que a gente está tendo hoje é a gestão do Donald Trump e as medidas que ele está tomando no campo da saúde. Não por causa dos Estados Unidos da América, porque ele tá discutindo, e na tese dele, tudo tem que ser para a América first, né? Então, primeiro para os Estados Unidos da América. Então, ele está suprimindo algumas ajudas que os Estados Unidos fazia para ações internacionais. Um deles, uma agência super importante dos Estados Unidos, que era a USAID, né, que era de ajuda, está sendo fechada. Olha só. Ele está cortando verbas do PEPFAR, que era um programa que distribuía medicamentos antirretrovirais para o tratamento de AIDS. Ele está influenciando tecnicamente o CDC de Atlanta, que era a segunda organização mais respeitada no planeta Terra para isso. Ele cortou recursos do NIH, né, o National Institute of Health, que é o Instituto Nacional de Saúde, para pesquisa e para incentivos. Só para vocês terem uma ideia, a minha formação, eu fiz 1 ano e meio praticamente nos Estados Unidos da América, sustentado por uma bolsa do NIH, que eles apoiavam as pessoas que eram chaves na estrutura do Brasil na época para HIV, para que a gente tivesse uma formação melhor. Por exemplo, o hospital que eu fiquei era o São Francisco General Hospital, em São Francisco, que foi o primeiro hospital do planeta Terra que tratou HIV. Olha só. Então, assim, essas coisas foram muito importantes na minha formação. Era uma bolsa, um acordo com o Ministério da Saúde do Brasil para formar gente que a gente teve com o governo dos Estados Unidos, com o governo da França, com vários governos que a gente mandou gente para ser formado,
né? Ele está cortando tudo isso. Então, você imagina o impacto disso. Vamos dizer assim, cortou o medicamento de antirretroviral. Parece simples? Não, vai começar a ter resistência ao tratamento, porque as pessoas vão interromper o tratamento. Essa resistência vai voltar para os Estados Unidos em algum momento. Sim. Né? Porque eu não sei da onde que ele tirou que os Estados Unidos podem se isolar do planeta e ser uma ilha. Não é. Vai ter uma consequência a pandemia da Covid também. demonstrou isso claramente. Então, assim, vai voltar, entendeu? Então, assim, a irresponsabilidade não é só com... Quer dizer, já é absurdo que seja com o planeta Terra todo, mas é muito absurdo com o próprio povo dele. Então, assim... esse tipo de coisa é que a gente que trabalhou com saúde internacional, né, o fato de ele sair da OMS, né, eu sempre que as pessoas me perguntam isso, eu brinco com isso, dizendo assim, olha, nós temos 280 países membros, saíram 2, ainda tem 278, a gente está muito bem, obrigado. Então, assim, saiu os Estados Unidos e a Argentina, Sim. que o Milei copiou ele, né, mas assim... Não é isso que vai mudar a organização Sim. e a importância da organização, né? Eu sempre digo assim, mas é legal trabalhar na OMS. Eu sempre falo assim, gente, olha, vou te dizer uma coisa. Vai lá no jornal e vê a matéria sobre saúde. Vai estar escrito assim, segundo a Organização Mundial de Saúde. Vai lá na televisão e vê o que eles falam. Segundo a Organização Mundial de Saúde. É assim. Né? Foi uma organização criada na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de congregar tudo que tem de melhor no mundo nessa área de ciência e tecnologia em saúde. Então, uma referência, uma referência. Aqui mesmo já usamos inúmeras vezes, né? Sim, então, não adianta, assim, essa provocação. O Trump já tinha feito na gestão anterior. Exato. Imediatamente foi coberto, inclusive coberto por várias fundações dos Estados Unidos da América. Privadas, né? Fundação Bill Clinton, Fundação Ford, Fundação... Gates cobriram o dinheiro que o país não queria dar, né? Sim. Então, assim, não é um drama que eles saiam, mas é um risco do ponto de vista da saúde, né? Que eles desenvolvam coisas próprias. Acabem se desarticulando, né, do restante do planeta, né? É isso. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retorna para o segundo bloco dessa conversa com o Dr. Fábio Mesquita, com uma vasta experiência em saúde pública no Brasil e no mundo. Olá, a gente do Papo On Podcast quer agradecer você pela audiência. E queremos também fazer um pedido. A gente precisa do seu apoio para levar a nossa mensagem cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Isso mesmo. A nossa meta é dobrar o nosso número de inscritos em 2 meses. E você pode nos ajudar de uma forma muito fácil nessa jornada. Vai lá, entra no nosso canal no YouTube, se inscreve e já ativa o sininho. Pronto, assim você vai receber todas as notificações sobre cada novo conteúdo do Papo On Podcast. Mas você ainda pode ajudar um pouquinho mais. Basta mandar a nossa campanha para sua rede de contatos. E assim, juntos, fazemos crescer o Papo On. E as nossas boas conversas vão conectar cada vez mais pessoas. Então a gente volta para esse segundo bloco do Papo On Podcast, quando a gente está conversando com o Dr. Fábio Mesquita. E uma questão que vira e mexe vem à tona é qual o risco real de uma nova pandemia com as características da última que a gente viveu da Covid-19. A anterior, com a mesma proporção, tinha sido no início do século XX, a gente passou quase 100 anos. A gente vai manter esse intervalo de tempo ou há um risco de que aconteça antes? O Dr. Tedros Adhanom, né, que é o secretário-geral da Organização Mundial de Saúde, ele sempre, todas as entrevistas, ele sempre fala que a questão não é se vai ter ou não, é quando vai ter, né? Porque, na verdade, o que a gente está assistindo... como existe um acordo internacional de saúde, e nesse acordo internacional de saúde você classifica doenças que têm um risco de disseminação internacional. Então, claro que se você pegar lá no passado, 100 anos atrás e tal, teve
aquela crise, né, violenta, né, da Espanha, aquela história toda que se espalhou pela região. Aí você volta para a Covid-19. Mas antes da Covid-19, a gente teve alguns outros momentos em que foram colocados o risco de emergência internacional. E uma foi o H1N1. O H1N1, ele foi exatamente no ano de 2007, 2008. Eu estava no escritório regional da OMS nas Filipinas e era o pessoal mais de doenças pulmonares que cuidava, não era tanto da minha área, mas a gente se voluntariou para ajudar porque eram muitos casos e não tinha tanta gente disponível. Então eu cuidava do celular da organização que recebia os casos, né, a confirmação de caso, no final de semana. Isso de toda a Ásia, dos 38 países da região. O H1N1 começou no México, né? Então é engraçado, porque as pessoas falam assim, esses chineses, né? Não, mas começou lá no México. Eles levam a culpa, né? E espalhou para o mundo todo. Depois nós tivemos uma segunda vez que foi acionado esse sistema, que foi com Zika vírus. Foi nada mais, nada menos que no Brasil. Né? Que estava associado à questão da malformação congênita, um monte de coisa que começou a acontecer por causa do Zika vírus. E a terceira vez foi com Covid-19. O que está acontecendo, né? Por que as pessoas estão tão preocupadas e por que o Tedros fala isso, né? A gente não para de agredir a natureza, né? Assim, para quem tiver alguma dúvida sobre isso, é só pensar nas temperaturas que nós tivemos essa semana. Nossa, né? É verdade. Ou as chuvas que nós tivemos essa semana. Assim, foram coisas que é como se a gente tivesse agredido e agora está chegando o boleto para a gente pagar. Né? Então, assim, o fato de que a gente não está preservando a natureza e que a gente não está fazendo o esforço necessário para controlar, é evidente que isso vai ter impacto na saúde, vai ter impacto nos vírus, vai ter impacto nas bactérias, vai ter impacto em tudo, né, que vão se transformar por conta da própria transformação ambiental que está gerada. Acho que nós aqui da região lembramos muito bem da história de Cubatão. Sim. Né? E do impacto que teve para a população de Cubatão, década de 80, etc. O descontrole ambiental das indústrias. O descontrole ambiental das indústrias. Então, assim, o nascimento das crianças anencéfalas. Exatamente. Né? Então, você não pode subestimar que o que a gente faz volta. Né? E eu acho que, assim, é engraçado, porque, assim, da mesma forma que tem o negacionismo de vacina, tem o negacionismo da violação ambiental, né? Tem pessoas que falam que não, essa coisa de aquecimento global, besteira, imagina, isso não existe, e deixa poluir que está tudo bem, entendeu? Então, assim, eu acho que está muito associado a isso. Então, assim, eu concordo plenamente com o Tedros, tenho dito isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu sempre falo, olha, gente, não é uma questão de se vai ter ou se não vai ter. Qual é o vírus, se é o H1N5, se é... Não sabemos ainda, mas é quando vai ter uma próxima crise. Pode ser da dimensão do Covid, pode não ser da dimensão do Covid, mas vão ter novas crises e a gente precisa se preparar para elas. E nesse aspecto, você acha que a gente, enquanto humanidade, aprendeu lições com essa última pandemia, que foi avassaladora? E um ponto que eu queria tocar é a questão dos insumos, porque por uma questão de escala industrial, essa produção invariavelmente se concentra em poucos lugares. E na hora da necessidade, por uma questão também de segurança nacional, cada um vai proteger os seus. Sim. A humanidade, os países aprenderam que eles também precisam ter as suas plantas industriais para dar conta das suas necessidades. Eu acho que, infelizmente, a gente não aprendeu tudo que precisava aprender, né? Assim, não absorveu tudo. E a gente está vendo isso
É claro que, ao mesmo tempo que a gente tem manifestação de alguns líderes de governos no mundo, né, que são contra qualquer ação mais drástica no controle ambiental, né, a gente viu, agora está se organizando a conferência em Belém, etc. e tal, toda a discussão que está indo um pouco nesse caminho. Mas você tem movimentos sociais da sociedade civil, etc., que são fundamentais, movimentos ambientalistas, que estão questionando o tempo todo, né, a gente tem lideranças jovens, etc., que estão se manifestando e estão tentando conter. Então, você pode dizer que uma parte da humanidade certamente ouviu a mensagem, uma parte da humanidade não. O que aconteceu em relação ao Covid-19? A diretora-geral da UNAIDS, ela é africana, se não me engano, da Etiópia. Eu estou tentando lembrar de onde ela é. Mas ela fez um discurso maravilhoso sobre o Covid-19, dizendo que a distribuição dos insumos, incluindo vacinas no Covid-19, foi um verdadeiro apartheid, né? Ou seja, os países ricos, etc., tiveram tudo. Eu lembro que a Grã-Bretanha tinha 4 doses, os Estados Unidos tinham não sei quantas doses, e os países pobres não tinham nada. A gente teve a sorte, sempre, países como o Brasil, como a Tailândia, que são países de renda média, né? Eles não são ricos, mas também não são os mais pobres. Eles têm estruturas que conseguem resistir, né, porque tem estruturas nacionais. Aqui a gente tem a Fiocruz, aqui a gente tem o Butantan, aqui a gente tem várias indústrias nacionais, a gente tem como, vamos dizer assim, manter um certo equilíbrio. Mas ainda assim a gente precisa ter abertura para conversar. Né? Eu sempre brinco, porque às vezes assim, os colegas do Ministério da Saúde na gestão atual, às vezes são meio radicais de dizer assim, não, tem que ser 100% nacional. Aí eu falo assim, não, legal, agora quando a Fiocruz foi produzir vacina, eles foram lá na AstraZeneca, na Grã-Bretanha, para pegar a vacina porque estava pronta. Então, assim, você tem que ter a flexibilidade Sim. de conversar também. Né? Eu me lembro quando chegou o medicamento de hepatite, dos medicamentos de ação direta, eu era o chefe lá do departamento no Ministério da Saúde, era 2015. O medicamento chegou, ele custava $140 mil para um tratamento na Europa e nos Estados Unidos. Não tivemos a menor dúvida. Eu fui conversar com CEOs de 3, aliás, eu conversei com 4 indústrias multinacionais produtoras do medicamento. A gente conseguiu de 3, uma não aceitou, mas a gente conseguiu de 3 um desconto de 95%. A gente pagou 5% do preço internacional. Olha só que diferença. Porque a gente foi conversar. E a gente falou assim, ó, vocês vão ganhar na quantidade, além de ganhar no exemplo, porque o Brasil é um exemplo para o mundo. Né? E eles toparam. Eles fizeram um desconto, nós pagamos 7 mil no medicamento, que tinha uma taxa de cura de 95%. O medicamento anterior, a gente pagava $6 mil, e ele tinha uma taxa de cura de 50%. Então, assim, era um investimento fantástico para o Brasil, a gente estava salvando muito dinheiro e muitas vidas. Né? Hoje a gente quase erradicou a hepatite C por conta daquela situação que a gente tomou. Uma saudação ao Grupo Esperança de Santos, que foi sensacional, eles ajudaram muito a gente, Evaldo, sem dúvida. Turma lá. O Evaldo, na época, era meu assessor de hepatite, o Joval o tempo todo colaborando, assim, essas entidades foram fundamentais. Mas a gente foi lá e conversou e negociou. Não tem jeito, eu não ia esperar 10 anos para a indústria nacional produzir um medicamento, entendeu? E os brasileiros ficarem para trás numa coisa que você podia tratar na hora, né? E que a gente pôde tratar na hora. Bom, outra questão que aconteceu, que às vezes as pessoas falam assim, mas... O exemplo, né, que eu uso recentemente é da vacina de Covid do Butantan. Está pronta. Né? Foram estudos incríveis. O Butantan é sensacional. O cara que está comandando o Butantan, Dr. Esper Calas, é um professor da USP, um cara brilhante na área
doenças infecto-contagiosas, etc. Está pronta a vacina. Mandou para a Anvisa dia 16 de dezembro, até agora não está discutida a aprovação, né? E a gente com a crise de dengue rolando aqui e não tem vacina japonesa suficiente para toda a população. Sim. Então, assim, era uma urgência. Para nós, quando teve esse negócio da hepatite, nós não fizemos o clássico. Qual era o clássico? A indústria ia lá na Anvisa e pedia o registro. Demorava 1 ano e meio, 2 anos para a Anvisa analisar e dar o registro. O que nós fizemos? Falamos, nós queremos isso agora. Eles deram uma licença para o medicamento em 1 mês. Foi o recorde da história da Anvisa. Porque quem pediu não foi a indústria, foi o Ministério. Sim. Nós precisávamos daquilo. O povo do Brasil precisava daquilo. E eles O resolveram. entendimento da urgência ali. E eles resolveram baseado numa norma da Anvisa, não teve que burlar nenhuma norma, não foi pressão política, numa norma da Anvisa. Tecnicamente poderia fazer aquela análise. Dizendo assim, se foi aprovado pelo FDA dos Estados Unidos, que é uma outra agência igual à Anvisa, eles já tinham aprovado. Então, pronto. Eles fizeram todas as análises, reviraram tudo, está tudo pronto, por que não aprovar? Claro. Entendeu? Então, assim, precisa de um pouco mais de, vamos dizer assim, uma energia de resolver problemas. Sim, né? né? Você sair do lugar comum, né? Buscar o diferente e conseguir a resolução, porque você está salvando vidas. Você falou, com o preço de uma dose, você transformou em 20. Então, antes você conseguia atender uma pessoa, agora você, com aquele mesmo valor, você atende 20. E isso em escala, e hoje a gente pode-se dizer que erradicou a hepatite C no Brasil. Está muito próximo de erradicação. Isso, né? É uma conquista monumental, num intervalo de tempo curto, né? Sem dúvida. Que a questão da hepatite C, 20, 30 anos, né? E está se conseguindo erradicar uma doença, né? Numa nação do tamanho do Brasil, né? Então isso é uma conquista maravilhosa a ser celebrada. E aí a gente vai para um outro ponto do nosso bate-papo, que é a questão do SUS, né? Você conhece experiências de sistema público do mundo todo. Em que grau ou em que ranking você coloca o sistema público nacional quando se compara com outros similares que você conhece no mundo? Então, eu participo da construção do SUS desde o seu comecinho, né? Eu me formei em 1982, me formei como médico de saúde pública e sempre trabalhei na saúde. Eu fui, na época, era muito engraçado, em 1982 foi a primeira eleição democrática do país durante a ditadura, né? Eleição de prefeito. E aí a gente elegeu, eu era, na época, né, nós todos mais progressistas apoiávamos o MDB, Exato. Só tinha MDB e Arena, né? Então a gente apoiava o MDB, ganhamos um monte de eleição, um monte. Só que a gente não tinha nenhuma experiência administrativa, porque durante quase 20 anos nós ficamos fora de qualquer experiência administrativa. Então eu, recém-formado, sem fazer residência, eu fui virar secretário de saúde do município no interior do Paraná, Toledo, que fica ali perto de Cascavel, Foz do Iguaçu. E foi a primeira experiência minha. Eu já tinha vivido muito em Londrina na minha faculdade, e a minha faculdade tinha alguns dos professores que são históricos na luta de construção do SUS, né? O professor Nelson, o professor Milton Laprega, o professor Márcio. Esses caras foram incríveis na história do SUS. E Londrina tinha já uma perspectiva de trabalhar. Nós fomos formados, né, com essa história de que tinha unidade básica, tinha unidade especializada, tinha hospital, que não era tudo para ir para o hospital, que o serviço tinha que ser público, tinha que ser gratuito, tinha que ser universal, tinha toda essa lógica. E a gente foi construindo. Eu fui várias vezes, mais de uma vez para Brasília, durante a elaboração da Constituição de 88, e a gente foi batalhar, né, para que na Constituição a saúde virasse um direito do cidadão, um dever do Estado, que foi o que a gente conquistou. Em 1990, as leis, né, que regulamentaram o Sistema Único de Saúde, e a partir dessas leis começou a implantação. Eu ainda tive o privilégio
de estar na gestão da Telma em 1989, com Davi Capistrano, que era uma outra figura incrível, que era o secretário municipal de saúde, que tinha muita experiência do SUS, e foi uma das primeiras implantações reais de SUS, né, que nós tivemos. Implantar a unidade básica, implantar uma série de coisas que aconteceram naquela gestão. Então, a gente não só participou da Constituinte, da organização da lei, mas participou de uma das primeiras experiências... Do programa piloto, vamos do colocar programa assim. piloto de implantação do SUS. Então, assim, eu sou completamente fã do SUS, né? E também, assim, uma coisa importante para lembrar, e isso é muito importante, porque às vezes as pessoas fazem uma certa confusão. Eu sempre falo isso também nas minhas palestras. A gente não criou, porque a gente não tinha condição política nem econômica, de criar o SPS. Não foi isso que a gente criou. A gente criou o SUS, né? O que quer dizer o Sistema Único? O Sistema Único quer dizer que a gente precisa da iniciativa privada, a gente precisa da sociedade civil para poder fazer o único, né? Sim. Não é só a área pública. A área pública é uma parte importante, provavelmente em algumas cidades 60%, em outras 70%, aqui no Guarujá provavelmente 80%, mas a gente precisa da iniciativa privada e precisa da sociedade civil, elas são partes do sistema, não são uma coisa, não, eu só vou no público, eu só vou no privado. Não, é tudo a mesma coisa. Aqui quando a gente, depois de triar uma pessoa que está grave, no pronto-socorro, né, na UPA, a gente manda para o Hospital Santa Mara, hospital privado. Ou mandava até recentemente para o Hospital Guarujá, hospital privado. Então, assim, é uma relação dentro do Sistema Único de Saúde. Então, isso que é importante a gente ressaltar. Agora, é um sistema, em comparação com vários outros lugares, né, é um sistema de excelente qualidade, né, nessa coisa de vacinação, SAMU, tem uma série de coisas que a gente não tem noção de que são parte do SUS, né? Mas que são fundamentais no SUS, até para alguns tratamentos que seria impossível a gente pagar do bolso, né? Sistema de transplantes? Transplante é outra coisa que eu esqueci de mencionar anteriormente, que é um dos orgulhos do Brasil. É o país que mais faz transplante no mundo dentro do serviço público, né? É impressionante o trabalho que a gente tem nessa área, desde a época do Adib Jatene, né, que foi ministro da Saúde, que era um cara incrível, etc. E, assim, são iniciativas assim, de toda a importância, né, que o SUS tem. Mas o SUS tem problema, tem fila, tem problema? Tem, claro que tem, né? Eu não conheço nenhum sistema de saúde no mundo que não tenha. A minha filha... eu tenho 3 filhas. A minha segunda filha mora na Holanda, né? E o serviço de saúde da Holanda é muito bom, de excelente qualidade. Por exemplo, ela teve 2 partos lá, tudo controlado por doulas, por parteiras. Nenhum médico precisou acompanhar. Claro que se complicasse, ela teria como ser acompanhada. Agora, por exemplo, quando ela precisa de dentista, ela vem para o Brasil, porque lá ela não consegue. Então, assim, veja só, né? E é um sistema fantástico. O pessoal tem reclamado no Reino Unido, que foi uma das inspirações do SUS, foi a política de saúde do Reino Unido, do tamanho das filas. O Canadá, que tem um sistema de saúde fantástico, excelente, as pessoas estão demorando, às vezes, 6 meses para conseguir marcar um exame. Então, assim... eu sei que as pessoas reclamam aqui, eu sei que tem questionamento, mas quando a gente começa a comparar, né, a dimensão do Brasil, etc., a gente tem um sistema de ótima qualidade que precisa melhorar bastante, ele não está pronto, né? Mas, por exemplo, eu sempre brinco dizendo assim, eu fui acompanhado e coloquei o meu primeiro stent no coração em Singapura. Eu tenho 4, tá? Mas o meu acompanhamento clínico era feito no INCOR, em São Paulo. E só para vocês terem uma ideia, todos os políticos, sem exceção, de Brasília, vinham para o INCOR para fazer. Hoje a gente já tem até o INCOR lá em Brasília, né?
mas assim, vinham para São Paulo, vinham para o hospital público, né, para fazer qualquer ação que fosse relacionada ao coração. Então, se os caras, né, que são os senadores, os deputados, etc., usam o SUS, né, então, assim, é uma coisa que a gente precisa sempre considerar. E qual é o grande gargalo hoje do sistema? A questão do financiamento ainda, né? Mais recursos, a melhor organização ou o combate aos vazamentos, vamos dizer assim, dos recursos? Ou algum outro que você enxergue? Assim? Como eu tinha falado, eu fiquei os 3 anos aqui no governo da Dilma, lá no departamento, no Ministério da Saúde, e depois fiquei mais 6 anos fora. O que mais me impressionou quando eu voltei, né? A primeira coisa que me impressionou muito é o dinheiro destinado a emendas parlamentares, né? Que você perde completamente o controle de planejamento e eles fazem com esse dinheiro o que eles bem entendem. A segunda coisa é a falta de controle. Você não tem noção do dinheiro que você mandou para o município, do dinheiro que você mandou para o estado, de como ele foi usado. Até tem sistema, mas assim, uma fiscalização que seja mais séria, você não tem noção. Então, assim, tem isso. O orçamento é pequeno. Você perde uma parte do orçamento com os parlamentares, né? Você perde uma parte do orçamento com não controlar como esse recurso é gasto. Então, assim, essas são as dificuldades. E aí gera coisas como, por exemplo, uma fila de uma cirurgia de ortopedia que demora 8 anos. Como é que você pode imaginar que a pessoa pode esperar 8 anos para fazer uma cirurgia de ortopedia, né? Ou como é que você pode imaginar que uma gestante de alto risco, né, em lugares que tem mortalidade alta materna, demora 2 meses para marcar uma consulta. Então, assim, é impossível você pensar num sistema, né, que não opera essas coisas que são básicas. Então, assim, a gente precisa melhorar muito a supervisão, né, e o monitoramento do que é gasto e como é gasto, e, ao mesmo tempo, melhorar muito o planejamento, a área de investimento, as prioridades e focar naquilo. E a gente conversava antes também a questão da imagem, né, do SUS, né? Como fazer para a gente construir uma imagem positiva desse sistema que é importante, eu vou dizer que na vida de 100% das pessoas, porque mesmo quem pode acessar a iniciativa privada, se não houvesse o sistema, a iniciativa privada também não daria conta para todo mundo. E tem aquelas pessoas que dependem fundamentalmente do SUS. Como melhorar a imagem de um sistema que é tão importante, tão presente, que é referência para outros países pela qualidade e pela eficiência, mas que para a maioria das pessoas tem um aspecto negativo de má qualidade ou de ineficiência? Eu acho que a gente precisava primeiro, assim, efetivamente resolver alguns gargalos do sistema, mas ao mesmo tempo publicidade e propaganda de melhor qualidade. Eu acho que a gente não está trabalhando essa imagem de vender o SUS como uma proposta importante, razoável, importante na vida da população. Ao mesmo tempo, que eu não tenho dúvida que tem coisas que precisam melhorar bastante. Como o senhor falou, né? Tem a questão da fila das cirurgias ortopédicas. A gente aqui no CRPI vivencia isso. A gente tem pacientes esperando há anos cirurgias até simples, né? Que naquele momento eram simples e que não foram realizadas e que vão se agravando, porque não é uma cirurgia ortopédica de traumatologia, mas de fundo neurológico, né? E que tem uma especificação e que a gente não consegue fazer andar de fato. Né? É que isso não leva só um prejuízo pro indivíduo que necessita daquela intervenção, mas isso também leva um prejuízo financeiro, porque se ele começou com a necessidade de um único procedimento, daqui a 1 ano, 2 ou 3, o que já mudou nesse quadro, né? Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que essa é uma questão prioritária. Eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar vocês do CRPI pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem.
É sensacional pensar uma entidade que tem 60 anos, ou um pouquinho mais, e que tem um trabalho tão respeitado, tão bom, tão importante como que vocês fazem, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E vamos juntos tentar resolver essa coisa da fila de cirurgia ortopédica. E aqui no que nos cabe, né? A gente procura sempre valorizar o sistema, deixando claro para as pessoas que a gente integra o Sistema Único de Saúde, né? E que a gente procura atender da melhor forma possível e criar, se é possível usar esse paralelo, a gente busca fazer com que a pessoa venha para cá numa unidade do terceiro setor, conveniada ao SUS, mas que tenha a sensação de estar numa clínica particular, tentando dar uma ambiência boa, uma experiência de atendimento com acolhimento humanizado, com tudo que está ao nosso alcance, para que a pessoa saia daqui satisfeita e também reverbere. Lá é SUS. Né? Isso para a gente é um fator muito importante, é ponto-chave no trabalho que a gente realiza aqui dentro. Não é oferecer só uma quantidade de atendimentos, né? É claro que a gente acaba suprindo a necessidade de muitas famílias, né? Mais ou menos uma média de 400, mas não é isso, não é a quantidade, mas é a qualidade desse serviço e ter um controle, né, disso. É como você falou, será que tem alguém supervisando, olhando ali o que está sendo feito? E acho que é um dos cuidados que a gente tem de ter um controle realmente de qualidade e ver de que forma fazer isso, né? É claro que sempre tendo um embasamento científico, as coisas não podem surgir só da nossa cabeça. E é uma preocupação que eu acho que de repente poderia estar em mais locais para que o SUS não tenha uma imagem ruim, porque o nosso sistema não é ruim. Ele só precisa funcionar, de fato, como ele foi idealizado, talvez, né? E aí muitas pessoas poderiam ser beneficiadas com isso. Concordo plenamente. E parabéns aí mais uma vez pelo trabalho de vocês. E a gente tem que entender que é um processo, como você falou, de construção. E a gente, num processo histórico, nós estamos falando de um intervalo de menos de 40 anos. Então, eu sempre falo, para uma vida humana é um tempo significativo, né? Praticamente mais da metade da nossa expectativa de vida. Só que para o contexto histórico de um país é só o início de uma caminhada, né? Então, a gente está num processo, a gente vem construindo, acho que avançamos. Você está desde lá da concepção, né? Você, melhor do que ninguém pode avalizar isso, né? Do quanto a gente construiu e caminhou ao longo desses anos e que a gente vai conquistando. A gente não pode perder, né? Que acho que houve riscos recentes de retroagir, né? De você trocar uma política pública por vouchers, né? Então isso eu acho que a gente não pode cair nesse conto, né? Que eu acho que é muito negativo, porque você desestrutura muito, né, toda a concepção. Acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado para que a gente não ande para trás, né, com um sistema que é tão importante, primordial para 100% do Brasil. E acho que tem que ser motivo de orgulho para nós tá fazendo isso no dia a dia, e aqui no CRP a gente atua com esse orgulho de fazer parte dessa engrenagem que é fundamental para as pessoas. Acho que isso para nós é muito legal, né? Então vamos lá. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo e vamos às nossas perguntas. Para quem você dá um like? Um like para o SUS, para o Sistema Único de Saúde do Brasil. E um dislike? Para o negacionismo, né? Para aquelas pessoas que trabalham contra a vacina ou que acham que não há aquecimento global, que podemos destratar o meio ambiente. E você uma história de vida, né, recheada de conquistas, de construções, de aventuras, né? Mas todos nós estamos aqui de passagem, um dia não estaremos mais, né? Como que você quer ser lembrado para além da sua existência física? Eu acho que como uma pessoa que deu a sua contribuição, né? Principalmente para a saúde. Eu acho que talvez assim pelos livros que eu escrevi, pelas coisas que eu fiz, provavelmente dessa forma. E acho que, sei lá, eu tenho uma sensação toda vez que eu converso com as pessoas que há um reconhecimento grande nesse sentido. Então,
enfim, eu ainda tenho muito para fazer por aqui, principalmente por causa das minhas filhas, mas se acontecer alguma coisa, eu espero só ser lembrado como alguém que deu sua contribuição. Perfeito. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado com a gente aqui do Papo On Podcast, que é uma iniciativa do CRPI para falar de questões ligadas à educação, à saúde, à inclusão da pessoa com deficiência, né? Ouvir todos esses segmentos. É um trabalho que a gente vem construindo. Estamos no início desse processo, dessa caminhada, e contar com a possibilidade do seu depoimento, da sua conversa, uma pessoa com tanta história, com tanto saber e com tanto acúmulo de experiências ao longo de décadas de contribuição com a humanidade. Para a gente é uma honra, uma alegria poder ter tido esse momento com você aqui. Obrigado de coração. Obrigado vocês, Reginaldo, e muito obrigado, Dayana. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. E continue esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. O prazer foi nosso. Muito obrigada por ter vindo, trazer todo o seu conhecimento, sua vivência. Com certeza muitas pessoas vão desmistificar crenças que podem prejudicar e que não são boas nem para ela. Então você veio trazendo aqui para a gente o seu conhecimento, a sua verdade. Muito obrigada, viu? E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Papo On Podcast. E como eu falei no início, a gente está completando 5 anos do início da pandemia aqui no Brasil. E eu dedico esse programa e a gente aqui da equipe a todas as pessoas que perderam a vida para essa pandemia. Uma delas foi a minha mãe, e foi uma perda muito grande para mim pessoalmente, para minha família, e eu acompanhei de perto muitas pessoas que perderam os seus amores para essa doença, e a gente tem que trabalhar para afastar esse risco cada vez mais, e se ele voltar a existir, que a gente haja da forma certa, preservando a vida, pensando coletivamente, mas preservando o indivíduo, porque cada ser humano é o amor de alguém, e muitas pessoas perderam seus amores. Até a próxima, fiquem com Deus. Boas conversas acontecem aqui no Papo On Podcast.